entender do que acabamos de ler. Estamos diante de um contexto que apresenta agora uma perseguição da igreja, que os teólogos chamam de diáspora, em que a igreja está sendo perseguida pelos romanos, em que alguns estão sendo decapitados. Um desses é o pastor da igreja, Tiago, que perde a sua cabeça. Outros estão sendo presos e outros estão sendo mortos. Outros estão sendo chicoteados nas ruas e outros estão sendo apedrejados. Essa questão, esse fato começa a acontecer porque Estevão é apedrejado, porque é reconhecido como cristão, e ao ser apedrejado, Estevão tem uma morte gloriosa. Ele contempla Jesus, à destra de Deus, os céus abertos e Jesus com os braços estendidos em sua direção. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é algo que emociona a cada servo do Senhor, porque morrer por Cristo é a melhor razão. Amém? Você concorda comigo? Pode dizer glórias a Deus? A única coisa que você não está proibido em fazer aqui é glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque o sentido de você estar aqui nesta manhã é para adorá-lo, é para glorificá-lo. E se você veio para isso, levante a tua mão e o adore, o glorifique, o exalte e manifeste a Ele uma expressão de adoração, mesmo ouvindo a sua voz. E até mesmo quando esta voz vem para nos exortar, nós precisamos entender que culto é ação de adoração. Você pode dizer isso para alguém? Culto é ação de adoração. Enquanto você ouve, você glorifica. Enquanto você glorifica, a glória desce. O que vem trazer o combustível para esta igreja é o aleluia que sai da tua boca, é o glória que sai com sinceridade, é a tua adoração àquele que vive e que reina para sempre. Ele está aqui e é a pessoa mais importante dessa igreja. Tem glória para Ele nesta manhã, tem aleluia para Ele nesta manhã. Esses homens estavam agora fugindo de uma perseguição, não porque estavam com medo apenas, sim, estavam, porque eram seres humanos, não porque estavam assustados apenas, sim, estavam, porque eram seres humanos, não porque estavam com receio de perder a vida, sim, porque eram seres humanos, mas porque esta era a vontade de Deus, porque a igreja começou a crescer. Já, vocês sabem, 3.000 almas aproximadamente se converteram na pregação de Pedro, e a igreja já começa a crescer, o status da igreja, a igreja começa a ser conhecida em Jerusalém, a igreja já está sendo constituída em Antioquia, e então há uma acomodação, a igreja se acomoda, e agora não se fala mais Jesus, não se prega mais Jesus, a não ser os próprios apóstolos, os próprios discípulos. E eu quero dizer uma coisa para você: quando a igreja para, Deus arruma um jeito de movimentá-la. Quando a igreja para, Deus arruma um jeito de movê-la. Quando eu paro, Deus arruma um jeito de me mover. Nem que isso traga sobre a minha vida uma perseguição espiritual, ou até pessoal ou física. Foi o que Deus fez nesse momento em que os teólogos chamam de diáspora, em que cada um agora, a igreja se espalha para regiões diferenciadas, e o evangelho começa a ser propagado, e então, para se cumprir a palavra, em Jerusalém, não é, em Samaria e em todos os confins da terra. Atos 1:8, levante a tua mão, porque o Senhor é perfeito, glorifique, exalte o nome do Eterno. E eu creio que essa situação não está muito distante do Brasil, porque a igreja do Brasil, ela cresceu de uma forma gloriosa e grandiosa, porém se acomodou. Eu creio que isso não está muito distante da Catedral Bíblica da Fé, porque ela cresceu, porém se acomodou. O crescimento é bom, mas se você não souber administrar, traz comodismo. A prosperidade é boa, se você não souber administrar, te coloca no nível de acomodação. Por isso que às vezes Deus tem que tirar alguma coisa de cada um de nós e nos fazer lembrar de onde Ele nos tirou.
porque nós prosperamos, nós enriquecemos, né, no nível de prosperidade financeira, e aí nós nos acomodamos, porque não tinha uma televisão na sala, agora tem, não tinha um sofá para sentar para ver televisão, agora tem, e aí você agora, ao invés de ir para um trabalho de evangelismo, ir para um culto, você prefere ver sessão da tarde. Nem sei se existe mais isso. Amém ou não amém? Então é necessário entender hoje, não é, os valores da visão de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem se perdido de uma forma muito crescente. E eu vou falar sobre isso. Não há poucos que têm raízes, há poucos que têm consistência espiritual, consistência eclesiástica. E nós vamos entender, se você quiser anotar alguns pontos que vão te ajudar depois a refletir nesses valores da visão de Deus para a igreja. Vou usar o termo aqui, universal e mundial, e quando eu falo igreja universal e mundial, eu não estou falando de patente única de igreja na terra, eu estou falando de todos lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, a igreja em todo o território universal, em todo o planeta, em todo o mundo. Amém ou não amém? Glórias a Jesus por isso, entendeu? Para que você não faça como alguém, então a igreja certa é a igreja universal, a igreja certa é a assembleia, porque a Bíblia está dizendo igreja, assembleia universal, ou seja, a igreja dos lavados, remidos por todo o tempo, amém? Glórias a Jesus por isso. Vamos entender nesse texto que esses servos de Deus, eles agora são espalhados, enviados para regiões diferenciadas, com o propósito de Deus para o crescimento do reino. Tudo que Deus quer ao fazer, você vir para este lugar, é fazer o reino dele crescer. Aleluia. Eu ouvi um aleluia. Segura na mão de alguém e diga, você é um privilegiado. Meu Deus. Os crentes tomaram café hoje. Segura na mão de quem está dormindo, dá uma sacudida nele e diga, acorda, crente, você é um privilegiado. Você está fazendo o reino de Deus crescer. Ao estar aqui, você está fazendo o reino de Deus crescer. Você é uma muralha contra os demônios nesta manhã. Você é alguém que Deus levantou, e os demônios que tentaram vir contra nós se debateram contra você e viram que maior é o teu Deus, e voltaram, recuaram, bateram retirada, e nós estamos aqui debaixo das mãos do Todo-Poderoso, do Altíssimo, o Senhor que faz o reino crescer. Aleluias, aleluias. Deus tem um propósito único, fazer o seu reino crescer. E para fazer o seu reino crescer, ele tira crente da cama de manhã, gente que nem dormiu direito. Ele diz, vai para minha casa, porque eu vou fazer o meu reino crescer com teu glória, com teu aleluia, com a tua adoração, com teu culto. Oh, aleluias. Precisamos entender os paradoxos de Deus. Precisamos entender a forma como Deus trabalha. Deus trabalha usando situações opostas à nossa vida para nos motivar, para nos incentivar, para nos levantar. Como Deus pode usar uma perseguição para fazer o reino crescer? Diga para alguém, Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Aquilo que parece ser ruim para você pode ser uma ferramenta de Deus para promover algo bom para a sua vida. Aquilo que possivelmente está parecendo ser uma tempestade para você, pode ser que Deus está usando essa tempestade para abrir a mata, vai derrubar algumas árvores para você construir um castelo no meio desta mata. Aquilo que no momento parece ser impossível, está roubando as suas forças, é o mover de Deus para fazer você reconhecer que Ele ainda é Deus na tua vida. Deus pega as coisas difíceis, Deus pega as impossibilidades, Deus pega os nossos conflitos e transforma em ações de graças ao nome dEle. Quer ver?
Quem está passando por lutas? Eu já vi uma meia dúzia aqui que está passando por lutas. Mas você tem glória para Deus, não tem? Você está dentro da casa do Senhor. Deus pega as nossas dificuldades e transforma em absurdos de louvor e glórias ao nome dele. Isso é motivacional. Deus é o melhor coach para motivar a sua igreja num crescimento total. E Deus vai usar, muitas das vezes, as nossas dificuldades para nos levantar e levantar alguém. Porque não basta você se levantar sozinho. Se você se levanta sozinho, eu vou chegar lá, alguma coisa está errada no meio do teu caminho. Você tem que se levantar levantando pessoas. Então segura na mão de alguém, vamos fazer um teste agora. Segura na mão de alguém, você tem 1 segundo para se levantar com alguém. Se levanta da tua cadeira em 1 segundo e levanta alguém. Olha só, tem gente que está pesada. Tem gente que está pesada, hein? Meu Deus. O que você diria para essa pessoa ao levantá-la? Não diga que ela está pesada. Diga algo bom para ela agora, ao levantá-la. Por exemplo, diga, é uma honra poder me levantar te levantando. Isso é crescimento do reino. Dê um aplauso pela vida dessa pessoa. Aleluia! Aleluias! Por favor, tome o seu assento. Porque o reino não cresce no individualismo. O reino cresce no coletivismo. Apóstolo, eu estou cheio da unção, mas quem está recebendo porção da tua unção? Apóstolo, eu estou com a capa, mas quem é o seu Eliseu? Apóstolo, eu abri o mar e vermelho, mas quem vai abrir o próximo Jordão? Quem você está levantando como discípulo? Então diga, as minhas lutas são ações motivacionais. Deus está me motivando a ser melhor. Você não entende, às vezes eu falo, Deus, eu mereço isso. A gente tem essa autocomiseração, a oração da autocomiseração. Deus, eu mereço isso. Senhor, Senhor, Senhor. Aí eu fico imaginando Deus olhando lá de cima. Meu filho mereceu morrer por você? Meu filho mereceu morrer por você? Qual é a dor maior? A do meu filho que morreu? Do jeito que morreu, ou a sua dor pelo problema que você está passando, seja familiar, financeiro? O meu filho venceu a cruz, e você não merecia isso. Então, vença o teu problema, porque o meu filho merece que você permaneça na presença dele. Isso se relaciona a raízes. Por que eles foram chamados pela primeira vez como cristãos? E a palavra cristão aponta para, identifica, significa pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos. As pessoas, quando olham para mim, olham para você, elas não nos veem, elas veem Cristo. Nós refletimos a glória de Cristo. A questão é que muitas vezes, e Deus vê isso, e Deus entende isso, que o Cristo que veio
é derramar 5 litros de lágrimas no chão, orando a Deus, depois levantar e não fazer nada. Como se Deus fosse comovido pelas nossas lágrimas. Tem gente que acha que fé é dizer, Deus, ó, estou com muita fé, vou lá para a tua igreja, vou sentar lá e vou só ouvir. Isso não é fé. Nem ou não. A fé te trouxe aqui, ela não te esperou. Porque Deus sabe como você saiu de casa. E se não fosse a fé te trazer, você nem viria mais. Então a fé não começa aqui, amém? Porque tem gente que acha que vem para a igreja para encontrar fé. A fé está aqui dentro. Ela é uma semente que germinou e não seca, porque o jardineiro todo dia está regando. O Espírito Santo está regando. Está sentindo aí a água descendo? O Espírito Santo está regando. E quando você pensa que ela vai morrer, ela germina novamente. Ela é igual o grão de trigo, a semente do trigo, que o trigo tem que morrer para gerar. E aí você vem. Às vezes feliz, às vezes chorando, às vezes cheio de vontade, às vezes sem vontade nenhuma, às vezes querendo, às vezes não querendo, mas você vem. Sabe por quê? Não foi você que veio, a fé te trouxe. Só que quando ela chega aqui com você, ela diz, agora eu vou te mover. Vou abrir tua boca sem você querer dar glória. Tem gente que chega, você já ouviu isso? Tem gente que sai de casa assim, eu vou para a igreja, mas não vou dar glória a Deus. Eu vou para a igreja, mas vou ficar quietinho no meu canto, não vou falar com ninguém. Como é que você vem para a igreja e não fala com ninguém? O teu Deus não é mudo, não é surdo. O único lugar que você pode ir e não falar com ninguém é o seu quarto. E assim mesmo Deus vai estar lá te... Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Aperta a mão do teu irmão até ele gritar aleluia, diga, querendo ou não, você é um cristão. Olha, eu conheço uma igreja chamada Catedral Bíblica da Fé, que se eu estivesse pregando uma palavra dessa há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, isso aqui estava num fogaréu, isso aqui estava numa unção, isso aqui estava, o povo estava reagindo, não estava esse povo assim com esse rosto de quem está cansado, pegou 50 sacos de cimento nas costas. Eu estou olhando para alguns, parece que pegaram aí, descarregaram umas 3 carretas de 5 toneladas. Por favor, segura na mão do teu irmão, grita para ele e diga, graças a Deus que você é um cristão. Eu fui dormir 3:30 da manhã e estou aqui cheio do azeite do Senhor. O que me animou hoje, além da presença de Deus, foi um banho frio, gelado. Mas tem gente que nem banho toma quando sai de casa. Ainda quer dizer, eu estou com o perfume de Jesus. Fé não é um sentimento. Diga comigo, fé não é um sentimento. Fé é atitude. Você não veio aqui porque você é sentimentalista, eu amo a Deus. Tem gente que ama a Deus e está dentro de casa agora dormindo. Tem gente que ama a Deus e foi para o campo de futebol ao invés de vir para a igreja. Tem gente que ama a Deus e ao invés de vir para a igreja, eu vou ficar aqui vendo, sei lá, o que tem domingo de manhã na televisão. Não basta dizer que você ama. É igual um relacionamento de um homem para com a mulher. E Jesus compara muito isso. Não basta você ser sentimentalista, emocional. Você tem que ter uma fé prática. E você tem que ser movido por esta fé. Foi o que aconteceu com esses homens. Chorar e dizer que ama a Deus, que tem fé em Deus, não resolve. O que resolve é o que Tiago diz: a fé sem obras é morta. O que dá combustível à fé é a praticidade, são as obras, é o fazer. Muitos de vocês saíram de casa e deixaram um monte de problema lá, amém ou não amém? Tem um monte de conta para pagar,
Aleluia, eu quero crer que isso vai acabar em nome de Jesus esse ano. Esse ano você vai botar, levanta a mão, porque eu vou levantar na baraio. Eu profetizo que Deus vai organizar a sua vida financeira, e você vai colocar toda a tua vida financeira em ordem até o mês de maio, em nome de Jesus. Agora, isso se você é fiel ao Senhor, porque Deus não organiza a vida de gente infiel. Gente infiel fica bagunçado mesmo. Gente infiel fica desorganizado, porque o próprio Deus permite que o diabo desorganize. Agora, gente fiel, desorganizado, peraí, alguma coisa está errado. Gente fiel não pode ficar desorganizado. Fiel a Deus não pode. Então nós profetizamos e cremos que até o mês de maio a tua vida financeira vai estar organizada em nome de Jesus. Dá um brado de glória, dá um brado, receba, dá um salto da cadeira, receba em nome de Jesus. Nós ainda cremos no Deus que age nos atos proféticos. Não, meu Deus, muda a minha situação, mas não está fazendo nada. Meu Deus, me levanta. Mas o que é que você está fazendo para te levantar? Meu Deus, eu estou morrendo espiritualmente. A culpa é do apóstolo, a culpa é da apóstola, a culpa é da igreja, a culpa é sua. Não é de Deus, não é de ninguém. Se eu estou morrendo espiritualmente, a culpa é minha. Não é de Deus, não é de ninguém. E a única pessoa que pode mudar essa situação sou eu, até antes de Deus. Que isso, apóstolo? Porque Deus não é igual o diabo que arromba a porta. Ele está dizendo para a igreja e para os crentes: eis que estou à porta e bato, só entro se você abrir. Então a única pessoa que pode mudar essa situação caótica espiritual que você está vivendo é você mesmo, e depois Deus. Porque nessa questão é o livre-arbítrio. Antes você, depois o Espírito Santo de Deus. Então fé, diga para alguém, fé não é um sentimento, fé é uma atitude. Se mova. Diga para ele, se mova, dá um empurrão nele, faça alguma coisa, puxa a orelha dele. Só não puxa o cabelo, pode ser a peruca. Puxa a orelha, diga, se mova. Está na hora de você se despertar, se mover, parar de ficar olhando para os outros, reclamando, murmurando e não fazendo nada. A igreja vai fazer 15 anos e você não saiu do nível que você está, porque você deixou de olhar para Jesus e está olhando para os homens. E a sua fé continua neutralizada. Se mova. Diga para alguém, se mova. Ai, meu Deus do céu, diga para alguém, se mova, se mova, se mova, se mova, porque o mundo, a terra gira, e o mundo está em movimento, e a igreja precisa estar em movimento. Eu não escrevi essas coisas aqui em vão para você, o Espírito de Deus me deu para que você pudesse refletir e mover a sua vida, e mover a sua vida. Diga glórias a Deus. O que está acontecendo? Esses homens são líderes da igreja. Eu quero pedir que todos que têm uma liderança na igreja levantem a mão, por favor. Ministério, liderança, levante a mão, as duas mãos, fique em pé. Amém? Fique em pé, por favor. Todos que têm uma liderança, um ministério. Eu vou pedir para ninguém ficar lá fora. Venham para dentro, não converse. Veja você. Você quer vida boa? Você quer vida fácil? Você não quer ter problema? Por favor, coloque todos os teus cargos aqui, ó. Entregue todo o teu ministério aqui agora. Entregue os seus cargos aqui. Diga para Deus aqui diante do altar: Deus, eu não quero fazer mais nada e não ser mais nada. Agora, quer perseguição? Quer lutas? Diga para Deus: eis-me aqui. Usa-me a mim, até que a morte nos separe. Sabe por que você está passando, a luta que você está passando, o nível que você está passando? Porque Deus te colocou num nível maior. E quanto mais te é dado,
mais será cobrada. Quanto mais você fica, entenda isso, não é para vanglória de nenhum de nós, quanto mais poderoso você fica no reino, o diabo levanta demônios mais fortes para lutar contra você. Quando você começou na igreja, quando você aceitou Jesus, o diabo disse, manda esse demônio de quinto escalão lá, porque esse crente ele vai durar uma semana na igreja. Quantos anos você já está na presença do Senhor? Aí o diabo, manda não, vem cá, não é mais do quinto escalão, não, pega o do quarto escalão, não, do terceiro escalão, não, do segundo, não, manda um demônio mais forte, porque esse crente me surpreendeu. Já é obreiro na casa de Deus, já é diácono na casa de Deus, já é evangelista, presbítero, pastor, já é levita, já é um homem de oração, mulher de oração, e mesmo não tendo um ministério, uma liderança, é alguém que está sempre adorando a Deus. Obrigado, pode sentar. Ontem a apóstola me mostrou um vídeo de uma igreja adorando ao Senhor. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Uma igreja, parece que é a Assembleia de Deus, uma orquestra linda, adorando ao Senhor. E daqui a pouco, o que acontece? A igreja é mais ou menos assim, igual a nossa, só que ela é bem mais alta e tem janelas embaixo, janelas em cima, não tem sacada nas laterais, não tem nenhum lugar para ninguém andar nas laterais da igreja, é igual a essa estrutura física do nosso templo. E então, de repente a igreja está adorando, a orquestra está tocando e um vulto aparece na janela de cima. Quem já viu isso? E o vulto? Da igreja, o diabo foi lá ver. Satanás, eu não sei como, mas eles estão prestando a melhor adoração a Deus. Tem adoração nesta manhã, nesta casa. E eu fico pensando que no meio daquele povo tem gente que não tem pão para comer, tem gente que está com problema no casamento, tem gente que está com problema em todas as áreas, saúde, mas está lá adorando, incomodando o inferno. Porque são cristãos. Porque são cristãos. Para alguém, a sua luta atrai a manifestação da glória de Deus. Quando você me até invadir um pouquinho mais do horário. Como? Quem quer ver os seus problemas sendo resolvidos? Então olha para alguém, fala bem baixinho, diga, é segredo, irmão. Vou te falar um segredo. Continue adorando. Aleluia. Quantos querem o favor de Deus? Quantos? Só vai receber quem levantar a mão. Quantos querem o favor de Deus? Então diga para o teu irmão, você quer o favor de Deus? Não, bravo. Eu a quem esforça. Aí ninguém pode sentar, esticar sua perninha e dizer, estou aqui no meu cantinho, no meu trono de adoração. Deus não dá.
o seu favor a quem não se esforça. Deus não dá o seu favor a quem não se esforça. Deus não dá o seu favor a quem não se esforça. Apóstolo, eu saí de casa, deixei a louça suja. Se não foi por negligência, se não foi porque você é preguiçoso, Deus vai te recompensar. Deixei tudo lá e vim para a casa do Senhor. Se não foi por preguiça, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Se não foi por relaxamento, Deus vai te recompensar. Se não foi por argumento, amanhã eu não vou lavar a louça porque eu estou indo para a igreja adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus, né, mãe? Diga, você não vai conseguir o favor de Deus. Diga para alguém, você não vai conseguir o favor de Deus sem esforço. Está doendo, vem para a igreja. Está lutando, vem para a igreja. Eu vou largar Jesus porque o meu marido procura um beijo. É Deus fazendo você se consagrar, filha. Sai da carne. Entenda, é o Espírito. O Senhor botou um anjo entre você e o seu marido. Quando ele vai te tocar o anjo, epa, sai para lá, rapaz. E você não está entendendo. Olha o silêncio da morte. Isso está acontecendo em algum lugar. O que Deus precisa, irmãos? Deus não precisa disso aqui. Precisa? Isso é muito importante para o reino. Isso é muito importante para nós. Ter um templo grande, cada vez maior, para acomodar as pessoas, ter conforto. Mas Deus tem um céu em que as ruas são de ouro. A luz não se apaga. Ele tem um trono. Um templo, como o templo de... Permita-me citar, com todo respeito. Como o templo de Salomão. Como a réplica do templo de Salomão. Deus tem um céu. Deus tem um trono. Deus tem uma cidade. A Nova Jerusalém. O ouro lá e a prata é jardim. Não vai impactar Deus. Então o que Deus precisa? Não é desse espaço, é desse espaço. Bate no teu peito e diga, Deus precisa desse espaço. Porque Ele não habita em templo feito por mão de homens. Eu sinto o Espírito me espremendo aqui, irmãos. O que Deus precisa, irmãos? Não é uma quantidade, não permita-lhe falar isso e não tome isso como um argumento para você não querer aprender, porque quanto mais você aprende, mais rico você fica para passar para os outros, mais legado você tem para deixar. Mas Deus não precisa de uma quantidade de ensinamento, Deus precisa de uma continuidade de prática de vidas que queiram fazer a obra, porque a letra mata, mas o Espírito, quem completa? Vivifica. Precisamos de estudos, precisamos de ensinamentos, precisamos de apostilas, precisamos de livros, precisamos enfim, de classes, mas tudo isso é balela diante da glória e da presença do Senhor, da praticidade de uma vida com Deus. Temos, irmãos, querido, eu falava para minha esposa, algumas pessoas que eu vi entrando e saindo de seita, eu falei, meu Deus, o que esse povo fez dentro daquela igreja? Não aprendeu nada. Como pode vir para uma escola bíblica,
anos e anos, e nós ensinando, e daqui a pouco quando você vê pessoas saindo de uma seita, seguindo o ensinamento de Ellen White, crendo em ensinamento de Joseph Smith, de Charles Taze Russell, crendo em ensinamentos humanos. O evangelho não foi criado por homens, o cristianismo não foi criado por homens. Jesus, o verbo, se fez carne e habitou entre nós para que pudéssemos ver a glória de Deus. Como pode? Ontem eu saí do meu carro e vi uma pessoa que eu ensinei tanto sobre a palavra, eu ensinei tanto na outra igreja sobre a palavra, eu ensinei, e saindo de um movimento sectário, eu falei: Deus, eu não acredito nisso. Quem vai ser o próximo? Pessoas que assentaram, permitam-me falar, aos meus pés, aos pés de professores de escola bíblica dominical, aprenderam Bíblia, ou ouviram pelo menos, porque não aprenderam, e agora estão frequentando reuniões de seitas, colocando a sua salvação de lado. O que é que essas pessoas aprenderam? O que é que essas pessoas fizeram dentro de uma igreja evangélica, cristã, genuinamente falando? Eu fico vendo crente pulando de igreja, para lá e para cá, gente deixando outros que são levantados de qualquer maneira, colocar a mão sobre a sua cabeça, orarem pela sua vida. Deus, o que é que esse povo está aprendendo? Não vê o histórico da pessoa, não avalia a vida da pessoa, porque canta, porque fala em mistério, porque dá 3 saltos para o alto. Diga para alguém: tua cabeça é muito santa para qualquer um ficar colocando a mão. Coabitando lá, eu não sei onde eu fico. Se eu fico na catedral, se eu vou para lá, se eu fico na catedral, vai logo então. Crentes sem raízes, que estão há tantos anos dentro de uma igreja e não aprendem nada, são movidos pelos movimentos, ou então por status. Eu estou nem aí, permita e perdoe se eu estiver pecando. Oh meu Deus, eu peço perdão. Eu não estou nem aí pelo título de apóstolo. O que eu quero é ver o meu nome escrito no livro da vida e servir ao meu Deus com honra e dignidade. Vamos lá, que lá é bom. Lá o mistério é poderoso, o manto, o canto e a terra, a catedral não é mais a mesma, por causa de você, que está assim. Por causa de você que está assim. E eu fico pensando: Deus, esses homens eram diferentes, e eu quero ser como esses homens. Eu quero que a minha igreja seja como esses homens, gente enraizada, gente definida, gente que sabia o que queria, gente que não estava preparando um reino próprio, disputando partidarismo, mas gente que queria glorificar a Deus, ser fiel ao pastor, bom pastor Jesus, que mesmo ausente fisicamente, deixou um legado, e eles estão cumprindo em meio à dor. Eu estava analisando quantas pessoas já estiveram aqui. Quantas pessoas? Claro que nós também temos a nossa parte. Eu, como pastor da igreja, tenho a minha parte de culpa. Mas quantas estão? E a gente encontra nas ruas. E a gente vê o que mudou na vida dessas pessoas. E o que a gente mais ouve, até de alguns daqui, é que eu fui convidado para ser. Eu fui convidado para ser. O pastor me convidou para ser. O pastor disse que se eu for para lá, eu vou ser. Por favor, segura na mão de alguém e diga: nós precisamos de valores. Eu louvo a Deus, irmãos.
Eu estou aqui nesse bairro há praticamente 20 anos. E tenho ao meu lado pessoas tão fiéis, há praticamente 20 anos. O meu coração tem um desejo muito grande. Eu não sei se eu já comentei isso com alguém, acredito que sim. De em 5 anos pegar um certificado e entregar aqui na igreja. Não pessoas que estão me seguindo. Eu já ouvi gente falando, tem gente que diz que nós estamos adorando ao Senhor. Não. Nós estamos venerando ao Senhor, que nós somos seguidos. Essas pessoas não sabem o que fazem. Eu e você estamos servindo a um único Deus, ao único Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Respeitamos e honramos uns aos outros, mas só adoramos a Deus, só a Ele, não é a homem. Sou falho como você, mas eu tenho uma aliança com Deus, e Deus me levantou por misericórdia. Poderia ser o contrário, eu poderia estar aí e você aqui, e eu estaria adorando a Deus da mesma forma, porque o meu compromisso antes de ser com você é com Deus. Eu sou servo de Deus, Então tem gente que eu tenho louvor ao Senhor, porque há pessoas enraizadas nessa igreja. Há pessoas que passaram por perseguições, lutas, dificuldades, mas permanecem firmes, defendendo a Deus, o seu reino e a sua igreja. Você pode dar um aplauso por essas pessoas, porque isso é merecedor. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, a minha vontade é pegar, você que fez 5 anos, 10 anos, 15 anos de igreja, agora no 15º aniversário, vem aqui na frente, porque a Bíblia diz que tem que honrar quem? Quem honra. Você que fez 3 anos, querido do Senhor, o vento, a tempestade da perseguição não pôde arrancar essas árvores, esses homens de Deus, no fim de tudo foram reconhecidos como cristãos. Vamos correr um pouquinho. Versículos 25 a 26. O que eu aprendo com esses versículos? O que eu aprendo? Que nós precisamos de valores. Não há mais valores. Não há mais alianças. Não há mais... há interesses próprios. E isso é o cumprimento da palavra. Homens gananciosos, homens presunçosos, homens interessados a reconhecimento próprio. Homens que querem entrar numa igreja para serem reconhecidos. E Deus não permite que isso aconteça. É o fim dos tempos. Eu tenho gente aqui, irmãos, que já estão aqui mais de 10 anos, nem obreiros são, merecem até ser, nem obreiros são, mas não deixam de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. Não é porque eu não queira colocá-los como obreiros, é porque não sou eu, é o Espírito que vai conduzindo, para revelar algo, seja para o bem deles ou para o bem da igreja. Mas servem a Deus independente de funções. E tem gente que está preocupado. Eu tenho gente aqui que veio para cá como diácono e nem é reconhecido como diácono no bom sentido de ser apresentado, mas isso não impede de adorar e de servir ao Senhor, de fazer a obra do Senhor. Nós temos presbíteros aqui, que dentro de um nível eclesiástico, é um nível maior do que diáconos, mas são vistos como diáconos, e isso não impede de adorar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, porque eles não estão nem se preocupando com o título, porque título não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é uma vida de cristão. Você pode dizer isso para alguém? Que vai te levar para o céu é uma vida verdadeira de cristão. O que adianta, irmãos? O que adianta a gente se aglomerar em busca desses propósitos pessoais? Permita e perdoe-me. Há uma exceção, eu vou repetir, há uma exceção, mas o Espírito de Deus tem me incomodado. Eu já falei isso com alguns irmãos. Se Jesus nos arrancasse, claro, se Ele nos arrancar, vai fazer como fez lá na época de Moisés, mas se fosse no contexto de hoje, e se dependesse mais de nós do que de Deus, se Deus arrancasse essa geração da minha idade até os 18 anos,
eu digo com clareza, sem querer ofender ninguém, a geração abaixo de 18 anos não tem condições de continuar a obra de Deus. Não tem condições. Tirando algumas exceções, tirando alguns adolescentes, tirando alguns jovens, como a igreja e a obra de Jesus vai ter a sua continuidade com uma geração tão irresponsável e vazia de Deus? Precisamos de jovens mais cheios do Espírito Santo, de adolescentes. O diabo se infiltrou. Perdoe-me, irmãos, e essa é a verdade. Nós não somos hipócritas. E eu estou pedindo, Deus me revele como resolver isto. O diabo se infiltrou entre nós e a nossa família e minou a geração dos nossos filhos e roubou deles a presença do Espírito Santo de Deus. Não há mais temor. É uma geração sem temor. É uma geração que vem para a igreja por causa de laços familiares. É uma geração que vem para a igreja por causa de, vamos dizer assim, não mais de temor, de alegria, mas porque uma obrigatoriedade por pais e mães, ou para satisfazer um pai e uma mãe, do que para viver o verdadeiro e genuíno evangelho. Há uma exceção, há uns 4, 5 ou 6. Uns 4, 5 ou 6. E o Espírito Santo tem me incomodado. Tem irmãos que acham enjoado de ouvir isso de mim. Essa geração ainda não está preparada para continuar minha obra. Eu vou permitir que vocês vivam mais. Se o arrebatamento da igreja acontecer agora, irmãos, diga para alguém: nós precisamos de valores. E precisamos aprender a transferir esses valores. Eu tenho pedido, Deus me ensina a alcançar o coração das minhas filhas. Eu preciso alcançar o coração das minhas filhas. Eu estou falando como um pastor que é pai. E eu acredito que eu não sou o único. Tem pais aqui que estão fazendo a mesma oração. Me ensina, porque Senhor, se o Senhor Jesus voltar e eu subir, a minha esposa subir e as minhas filhas ficarem, como vai ser isso? Apóstolo, o senhor é o apóstolo da igreja, e daí? Eu sou um servo, eu sou um homem. O senhor é o líder da igreja, e daí? Eu sou um servo e sou um homem. Não tem nada mascarado aqui. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você sobre isso, amém? Diga para alguém: nada tem sentido se não tiver discípulo para repartir as glórias. Escreve isso e diga: nada tem sentido se não tiver discípulos para repartir as glórias. Eu fico olhando para Arão, irmãos. Que homem era Arão. Que sacerdote era Arão, irmãos. Pense num homem, meu Deus, que Deus não tem nem o que falar dele. Pense num homem que Deus o separa. Pense num homem que já estava desacreditado de tudo de Deus, mas Deus revela a ele todo o propósito, leva ao seu irmão. Deus o separa como sacerdote e de uma forma, fugiu minha palavra aqui agora, não é bem o DNA, genética. Deus os separa a sua geração também como levita e sacerdote. Aí Arão vê seus filhos crescerem dentro do sacerdócio, mas os seus filhos começam a profanar o que é santo. Deus agora olha para os filhos de Arão e na frente de Arão mata os filhos queimados e ainda diz para Arão: não chore, não chore, porque eles não merecem o teu choro. Segura o choro, senão você morre também. Um homem quase perfeito não consegue alcançar o coração dos seus filhos. Nós precisamos aprender a alcançar o coração de pessoas para transferir as glórias, para transferir, e a começar dentro da nossa casa. Abençoado é você
que toda a tua casa está com o coração em Deus. Ande de joelho no chão. Ande de joelho no chão. Eu estive agora, semana passada ou retrasada, orando na casa de um pastor que veio falecer no altar. E quando eu orava, Deus me revelava algo de um filho. E depois eu fui saber que o filho é um viciado. Nós tivemos aqui um congresso em que uma pregadora viria pregar, uma pastora. No dia ela ligou e disse: infelizmente eu não vou poder pregar. Por quê, irmã? Porque o morro aqui está em guerra. O morro está em guerra. Está tudo em guerra. E o pior não é isso, meus filhos são os chefes. Ore por nós. Eu fui procurado e levado na casa de um pastor, aqui do nosso bairro, para orar pelo filho dele que estava agora nos sintomas de uma overdose, e ele em desespero. Eu fui orar na casa de um pastor. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Mas você é um cristão. Diga: eu sou um cristão. Diga comigo: Deus, me ensine a descobrir os caminhos para tocar no coração dos meus. Você está entendendo? Jó consagrava todas as manhãs pelos seus. Então segura na mão de alguém e diga: irmão, segura a bola, porque a salvação é individual. Se você está pensando em deixar o teu ministério por causa dos teus filhos, cuidado que eles podem se converter e você ir para o inferno. Se você está pensando em largar Deus por causa de alguém da sua família, cuidado que eles podem se converter e você ir para o inferno. Opere a tua salvação com temor e tremor. O teu negócio é com Deus. No fim de todas as coisas, cada um de nós terá que prestar conta da sua própria vida. Diga: nada tem sentido se não tiver discípulos para repartir as glórias. Aí há uma frase aqui linda que eu quero que você anote. Eu vou te dar um segundinho. Eu estou consciente com o horário, amém? Eu sei que isso pode interferir no pensamento de alguns de vocês, mas eu quero aproveitar o que Deus tem me dado para passar para vocês, para alimentar a vida espiritual. Eu vou revelar algo para a igreja que Deus falou comigo tem 2 semanas. Deus diz assim: se levante para levantar a minha casa, tome a tua posição, porque eu te coloquei lá na frente. Aí uma irmã me mandou uma mensagem dizendo assim, uma irmã que não é muito presente, de meu apóstolo, não se esqueça que o Senhor é o pastor da igreja. Meu Deus. E confirmou o que Deus falou. Não sou ninguém, mas se Deus me colocou aqui para mover a sua vida espiritual, eis-me aqui para servir ao meu Senhor. Escreva isso, dizendo para alguém: você não pode chegar ao topo sozinho. Mas escreva isso: você não pode chegar ao topo sozinho. Se isto acontecer,
alguma coisa deu errada no meio da jornada. Sabe quem disse isso? John Maxwell. Você não pode chegar ao topo sozinho. Se isto acontecer, alguma coisa deu errada no meio da tua jornada. Há quanto tempo você está no Evangelho e olha para trás e não vê ninguém vindo com você, não vê ninguém fechando com você, não vê ninguém considerando o que você faz? Alguma coisa deu errada. Reavalie, pense, analise. Eu descobri o que muita gente está tentando fazer hoje, e Deus falou comigo: filho, sabe o que dá crescimento à igreja? Eu estou estudando muito sobre o crescimento da igreja, e Deus falou: tudo isso dá crescimento à igreja, mas eu vou te revelar algo que dá crescimento à igreja: joelho no chão e santidade de vida. Se você voltar a fazer o que você fazia, eu volto a fazer minha obra crescer. Irmãos, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Amém ou não amém? Então diga para alguém: Deus não está falando de você, Deus está falando de mim. O problema é que a gente está recuando com Deus, e quando a gente recua com Deus, você pode inserir tudo, mas se você não botar açúcar junto à massa do bolo, o bolo não vai prestar. Você não pode chegar ao topo sozinho. Se isso acontecer, alguma coisa deu? No meio de quê? Da tua? Aleluia. Fica em pé, por favor. Fica de frente para o teu irmão. Segura na manga da camisa dele. Se for irmã, segura na aba da saia. Procura um lugar para segurar nele, na orla do vestido, mas agarra mesmo, agarra com vontade aí, com todo respeito. Diga para ele: não adianta você me impedir. Aonde você for, eu irei também. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Se você for para o Jordão, eu vou contigo, eu não te largo, porque você tem alguma coisa boa para passar para mim, você tem alguma glória para transferir para mim. E se você chegar sozinho no topo, volte para me buscar, porque se você chegou sozinho no topo, o problema não sou eu, o problema é você. Aprenda a fazer discípulo. E é esse o meu propósito, é nunca mais ouvir de Deus que Ele não tem com quem deixar a sua igreja, é nunca mais ouvir de Deus que se Ele se tivesse que nos matar, quem ia continuar a obra do ministério Catedral Bíblica da Fé? Se de repente eu estou pregando aqui e tem um infarto aqui, cadê o sucessor? Se eu estou na estrada com a minha família, acontece um acidente e morre todo mundo, obrigado pela consideração, você está rindo. Morrer para o crente e Deus tem prazer na morte dos seus santos. Morrer para mim não é o problema. Eu estava lendo um livro e o autor dizia, aliás, Pedro, eu estava ouvindo uma pregação de um pregador que morreu agora no acidente, ano retrasado, no acidente de avião, um jatinho particular dele.
Pregava muito, Morris, esqueci o nome dele, é Wiley. Não é Morris, ele está vivo. Está vivo. Morro, isso. Eita. Eu pensei que ele ia falar assim, bairro morreu. Isso aí. Que homem sábio, né? Que homem sábio. Morreu. Tinha agenda preparada para estar aqui no Brasil, na igreja do pastor Silas Malafaia. Morreu, acabou. Foi embora. Se a tua mãe ou seu pai morrer, você está preparado para assumir a responsabilidade da sua casa? Mamãe morreu, papai morreu. E agora o que vai ser de mim? Quem vai me adotar? Isso aqui tinha que estar, nossos filhos tinham que estar aqui. Vamos orar. Diga, eu sou um cristão. E eu preciso fazer alguma coisa. Porque a glória de Deus não pode morrer. Segura na mão de alguém, por favor. Se Deus nos julgasse comparando o nível de fé e o nível de obras que esses crentes realizaram, e se isso valesse a nossa salvação, escute aqui, por favor, Jorge, escute. Nenhum de nós ia para o céu. Se nós fôssemos colocados na balança agora, e se a salvação fosse pelos feitos, eu ia para o inferno. Ao comparar com o que esses homens fizeram, renunciaram. Feche os teus olhos. Peça perdão a Deus. Não precisa chorar. Peça perdão a Deus. Pelo crente que você está sendo. Pelo cristão que você está sendo. Peça perdão a Deus porque você se revolta com todo mundo. Eu não falei aqui sobre o relacionamento. Eu estou envergonhado como pastor de alguns tipos de relacionamentos virtuais, de conversas, de colocações, de falta de respeito de crentes com crentes. Eu estou pelo menos com 3 vídeos no meu celular para conversar com pessoas que têm me envergonhado, pessoas agressivas, pessoas com colocações agressivas, desrespeitadoras, ofensivas, estão dentro da igreja e não estão aprendendo nada, estão ouvindo a palavra e não estão aprendendo nada. Nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Por que as pessoas não veem mais a glória de Deus na Catedral Bíblica da Fé? Porque a catedral muitas vezes que é aqui dentro é outra lá fora. Nós precisamos pedir a Deus, cause uma perseguição, para que as pessoas lá fora vejam que nós realmente somos cristãos. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, porque não estamos vivendo um cristianismo que deveríamos viver. Nos perdoe, porque muitas das vezes
nos abatemos por causa das perseguições, te deixamos por causa das lutas. Nos perdoe, porque estamos no topo, mas sozinhos. Chegamos sem nos preocupar com ninguém. Chegamos sem preparar ninguém. Nos perdoe, Senhor, ó Deus, nos perdoe. Porque a nossa fé tem sido mais sentimentos do que atitudes. A nossa fé tem sido mais emoção do que atitudes. Tu confiaste o teu reino a nós. Tu confiaste a mim uma igreja. Confiaste a mim um povo. Este povo, cada um tem que dar conta de si, da sua vida, mas eu tenho que dar conta da minha vida e da vida deles. Por isso eu me coloco aqui hoje como pastor da igreja, teu servo, para conduzir o teu povo no caminho em que o teu povo deve andar. Senhor, queremos realmente viver Cristo em nós, como cristãos, pequenos cristos. Quantas vezes nos ofendemos, não, porque eu não tenho este hábito, mas quantas vezes eu vejo ofensas, agressões, quantas vezes posicionamentos que, ao invés de edificar, destrói. Senhor, quantas vezes eu vejo pessoas abatidas na fé, por coisas que podem mudar e serem resolvidas com tanta facilidade. Ah, meu Deus, quando eu olho para uma geração menor, mais nova, o teu Espírito me pergunta: nas mãos de quem eu colocarei a minha igreja? Eu me sinto tão frustrado, porque não consegui alcançar o coração dessa geração. Mas ao mesmo tempo eu olho para a tua palavra e vejo que Paulo diz aos Filipenses: geração corrupta e perversa. E o Senhor nos colocou como astros no meio desse mundo. Eu te louvo porque no meio dessa geração o Senhor tem alcançado alguns ainda têm se dobrado diante de ti e não diante de ídolos, Senhor. Mas eu te peço nesta manhã, ensina-nos a alcançar o coração da nossa geração, dos homens, das mulheres. Ensina-nos a alcançar o coração dos filhos, dos esposos, Senhor, esposas, pais, irmãos e familiares, vizinhos, Senhor. Senhor, a nossa luz já não está refletindo como antes. Te pedimos, dá mais luminosidade. Deus, ilumina mais e mais, Senhor. Desce o azeite, porque o azeite não está fumegando, não está encharcando, meu Deus, a estopa, e o fogo está se apagando, mas o Senhor ainda tem azeite para derramar, e nós queremos, Senhor, e precisamos, Senhor, para que a nossa vida seja cheia do teu Espírito Santo, e vivamos, Senhor, de uma forma em que a tua glória se manifeste poderosamente em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor, meu Deus. Precisamos de amor no nosso coração, não um amor falado, mas um amor vivido. Precisamos, Senhor, de uma postura como igreja. Esta é a tua igreja, este é o teu povo, o povo que vai morar no céu. Deus, quando a igreja adoece é porque eu estou doente, quando a igreja enfraquece é porque eu estou fraco. Nos mova, porque a vida só tem sentido, Senhor, se o Senhor nos mover para gerar filhos para o teu reino. Nos mova, nos mova. Eu não sei o que pode estar à frente de cada um para tentar parar, mas eu sei que maior é Deus que está conosco para impedir todos os obstáculos, destruí-los e nos fazer mover, Deus, no mover do teu Espírito Santo. Eu te peço uma unção poderosa sobre cada pessoa,
sobre cada servo, sobre cada crente, sobre cada ministério. Eu te peço agora uma lavagem na alma e no coração. Tudo que está roubando a alegria de te servir, tudo que está roubando a alegria de frutificar, caia por terra agora pelo poder do nome do sangue de Jesus. E os crentes desta igreja se transformem em crentes poderosos, cheios do poder, cheios da unção, cheios da glória, cheios de autoridade, cheios de liberdade, a alegria para fazer mais, não para promoção própria, mas para a glória do teu santo nome. Senhor, cria raízes, Senhor, raízes, Deus, raízes genuínas. Meu Senhor, a tua palavra diz que até alguns seriam enganados, e isso já está acontecendo. Quantos estão sendo enganados, Senhor, por fábulas, como diz a tua palavra, por doutrinas falsas, como diz a tua palavra. Deus, nos dê sabedoria para conservar nossa fé e guardar nossa salvação e operá-la com tremor e temor. Abre os nossos olhos, nos dê valores, tire a hipocrisia, a falsidade, tire, ó Deus, ó Pai, a mentira, o orgulho, a ganância, a avareza, tire, ó Deus, tudo que possa estar tentando entrar no nosso coração, Senhor e Pai. Ainda que os demônios venham, mas nos vejam adorando, ainda que os demônios venham, mas nos vejam te agradando, ainda que os demônios venham, mas nos vejam te servindo em verdade, ainda que os demônios venham, mas vejam o nosso coração puro e em santidade na tua presença, e não consigam entrar, recue com relatório negativo, dizendo que não sabe como, mas nós ainda estamos te adorando, meu Deus. Sustenta o teu filho, sustenta a tua filha, porque Jesus disse que a nossa batalha começa dentro de casa, é dentro de casa. Mas nos dê graça, unção e sabedoria, porque nós somos teu povo, os teus servos. Abre os olhos, tira do comodismo. Deus, o Senhor levantou essa igreja para fazer a diferença. Quem abriu esta porta não foi o homem, foi o Senhor. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Levante dentro desta igreja homens valentes, homens e mulheres valentes, jovens valentes, adolescentes valentes, com propósitos, com compromissos, comprometidos, Senhor, com o teu reino, com a tua obra, dispostos a viver uma vida de santidade, de entrega, de renúncia, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, que façam tudo para a glória do teu santo nome. Toma, Deus, toma a minha vida, tome a vida do teu povo. Nós queremos ver o teu poder se manifestando. Entra dentro desta casa, entra em nossa casa, em nossas vidas. Deus, tira todo esfriamento. Ah, meu Senhor, tu tens me mostrado coisas sérias. Churrene canto no viaçaio, lavando que nai cheliai chalai chocobinaias, venabia surrebenai chocoria lavassuinaio. Ah, meu Deus, tem doenças que são espirituais, não são físicas. O diabo tem tentado adoecer o teu povo, para roubar a força do teu povo, mas eu vejo, ó Deus, um homem entrando aqui agora, e esse homem está com um jaleco branco, ele tem um aparelho nas mãos, está passando de cadeira a cadeira, está colocando o aparelho na testa de um, na testa de outro, na testa de um, ele está caminhando no corredor da igreja e passando de cadeira a cadeira, e o Senhor me diz que hoje está fazendo um check-up da tua igreja.
Está fazendo um check-up, está trazendo um diagnóstico, está fazendo um exame. Esse homem está com muita rapidez, com muita agilidade, começa a escrever. Ah, meu Senhor, o Senhor me diz que doenças a partir desta manhã, corpos não sentirão mais o que estavam sentindo, porque há doenças que são físicas, mas há doenças que são espirituais, para parar o povo, para parar a igreja. Amanto canto que vai subnai, levanto e vassuianai, choébia. Dores que aparecem do nada, é bem tu que navassaio, um cansaço, um desânimo, amantu que nevassaio. Olha esse homem andando, olha esse homem andando, olha esse homem andando. É minha lavada subnaia, ele vassébia, o cominai choque levandu que nai obenai. Doenças almáticas, doenças feitas, ó Deus, na alma, por palavras, é benevarracébia. Olha aí, Senhor, olha aí, Senhor, olha aí, Senhor, ainda em Varraçai, um renovo está chegando, o renovo está chegando. Deus, pessoas não sentirão mais o que estavam sentindo, e nevassai, vai perceber, as dores nas pernas vão desaparecer, dores nos braços, dores no corpo, é menevacio no cobinai, amendeca labassúria, levanto canto e nevaciai, rebiai, levanto e netetecovias, dubito que me anda leito emanácia, repiando que me assai, chobinai, assai, dominando canto e necovias. Ai assai chueve nai dele balala la balacha la balaba chukinai. Dominante cuina subião de covinai séria. Sais tu que marasai cho enecovias. Levandas tu que nai cho. Lavra subine basebia. É bem que vai ter gente vindo hoje que dizia: eu não consigo mais terra. Põe a roupa e tira, e a esposa vem sozinha, e a nave a subnai. Vai ter gente nevadaçai dizendo: estou leve, não tem mais aquele peso que me nave a subnai. Vai sentir o refrigério e a dor que estava desapareceu, né, braçai. Vai ter gente formoseando o rosto, porque o coração vai ser manai, foi tocado agora, alegrou-se a alma, saiu o peso, o jugo e o fardo, e vai voltar à posição, porque é varão, e o Senhor chamou Rebia Navassai. Ai, Deus está dizendo que tenho eu com os teus problemas familiares. Te chamei para me servir, independente do que tu passas. Eu, Senhor, te chamei, diz o Senhor. Anabraçai, chocobinai. Vai ter gente, necobinai, chokebinai. E a dor na cabeça não vai voltar mais, porque quando pensa em vir para a igreja, começa a sentir navassai na cabeça. Mas o Senhor enviou o varão, hoje entrou pela porta e foi tocando, e foi tocando, e foi tocando, e foi tocando. Está em pé agora, de frente para a igreja, olhando e contemplando. É nevassai, choqueminai, oh, ai, lebia nasubinai. Ai, dominai, chocovinai. Como eu vou te adorar, Senhor, com esta garganta. Como eu vou te adorar com esse nariz assim. Como eu vou te adorar com essa sinusite. Anamanto canto rebia, lamanto e nevácia. Comentetou viastéria lavassai.
Ai, anabracecho inai te cominai asteria. Vai ter gente dizendo: Senhor, com dor, sem dor, aqui eu estou. E o Senhor hoje passou com a mão dele, ele te visitou e agora te libertou deste mal. E tu vais respirar como nunca respirou. Ai, every night, every night. Anabia secho he Nabias Ebehas Shubinai Kubinafas Shai Kapatu Venebia Shai Hoenevasi Cai no que lava sou e andas e me tu quebias tubia ai chorrebias vais tu que anamiantu e sai quebias teria Você pode se ajoelhar diante do Senhor. Ai, tu que me has, tu que me has. Ei, tu canto que não é como queres, mas é como eu quero, diz o Senhor. Deitaram no leito e eu tirei. Quantos e quantos e quantos já passaram pela faca e eu livrei. Quantos e quantos e quantos não tinham mais forças e eu dei. Aí calai, tchau, rebendas, tu que esta casa. Não é como queres, é como eu quero. Não é como queres, é como eu quero. Quantas vezes estou eu na porta querendo entrar e sou eu impedido, Rébia. Ei, lavassuia, anda lá. Não sou mais visto entre vós nas madrugadas, terra. Não ouço mais a voz daquele que me chamava. Ai, que me envio eu.
buscai em vós e não achareis mais a dor, Rébias. Vejais e vereis que não vos desampararei. Eis que diz entre vós: onde está o Deus desta igreja? Eis que ouço e vejo, Deus não está mais lá. Posso eu não estar em minha casa? Se a casa é minha, onde devo eu estar? Malavaço elecobenai. Como vos disse, digo eu, povo de dura cerviz. Se fosse eu vos julgar pelas vossas obras, o fogo queimaria a palha, e não sobraria entre vós nem o pó. Meu coração ainda está nesse lugar, diz o Senhor, e vejo e ouço a alma de cada um de vós, e vos digo: ai, não haverá separação, nem divisão, mas o meu conserto entrou entre vós. Eu limpo, eu poldo, mas eu rego, emito canto e nevasébia. Eis muitos de vós voltarão com saúde para casa, e entrarão pelos portões, e o mal que está lá não vai mais ficar. Vos darei ânimo para me servir, vos darei ânimo para me adorar, vos darei ânimo. Levantarei novamente os meus profetas no meio do meu povo, e abrirei as suas bocas. Ai, churrebenás, do rei de Cobenai. Eis que vos falo e vos surpreendo, porque deste a mim tempo, e o meu tempo visitou o vosso tempo. Eis que tratarei e livrarei e restaurarei e levantarei, porque algo novo está vindo. Eis que sondo, eis que vejo e escuto, e avalio a sinceridade de cada um. Estou eu preparando o meu povo, estou eu preparando a minha casa. Eis que virão sobre vós tempos difíceis,
mas vos farei tão fortes, que os tempos passarão e não vos afetarão. Eis que vos farei tão fortes, que vós não sentireis o calor do fogo que enviarei. Deixai os vossos interesses à minha mesa, fazei crescer o meu reino que já está entre vós. Lutai pelo que é meu, pois assim lutarei pelo que é de cada um de vós. Voltai para mim, pois assim eu me voltarei para vós. Eis que tiro as urtigas do vosso corpo, eis que arranco os caroços, eis que arranco de vós as chagas, eis que limpo hoje cada vassébia. Eis que mudo de agnósticos, eis que trabalho tanto aqui dentro quanto nos lares. Tem gente que não veio para minha casa porque se aborreceu em casa. Que valor eu tenho para essas pessoas? Endireitai as vossas veredas, buscai-me. Quem sou eu para vós? Eu falo o que falo e faço o que faço. Vai diante de mim, diz o Senhor. Prostrai diante de mim, não endureçais o vosso coração. Quebrantai-vos, mas se movam e façam algo que possa mover as minhas mãos em vosso favor. Senhor, eis que afasta essa nuvem e afasto do meio de vós os gafanhotos que destruíam as vossas lavouras, os roubadores que roubavam as vossas riquezas. Eis que vereis a prosperidade voltando às vossas vidas, mas tirarei daquele que não me serve o que dei. Eis que voltarei a vos falar no tempo e na hora que eu quiser. Entrarei no meio de vós como um redemoinho, levantarei os assentados e os farei dançar no meio da minha igreja. E direis nas vossas mentes: está loucas. Eis que causarei um movimento no meio de vós, e colocareis pés para correr dentro desta casa de um lado e do outro. Eis
Eis que destruirei e derrubarei deuses que estão dentro das vossas casas, e comprarei de novo e destruirei de novo, e gastarás os dinheiros que não tem. Eis que tomarei o meu tempo de volta, fecharei portas e abrirei portas para tê-los mais comigo. Curvai e olhai e contemplar. Vejam que coloquei entre vós um varão que está contemplando a cada um que passou e tocou e tirou o peso que estava sobre vós, e em pé está olhando e contemplando diante do meu altar. E sobre esse chão derrama ele o meu bálsamo, e vereis a diferença na minha casa. Antes mesmo de entrar nela, vereis a diferença, e sabereis que sou eu que falo convosco. Eis que hoje venho com as minhas mãos e vos faço prostrar e reconhecer que não há outro Deus além de mim. Que tenho sustentado a cada um de vós, e afasto do meio de vós esse demônio que por muito tempo estava entre vós, para vos abater, e o retiro do meio de vós, e selo a cada um com a minha força. Eis que este homem agora pega esse demônio e sai com ele do meio de vós, e vereis em cada corpo o selo da minha força, diz o Senhor. Tereis ânimo e vigor, não perdereis o tempo com um sono indevido, nem o cansaço será mais o vosso travesseiro. A doença não será mais como coberta, porque limpo e restauro para cumprir a minha palavra. Faço forte o fraco, dou forças ao cansado e levanto o caído. Haverá uma alegria tão grandiosa no meio dos meus, que muitos irão rir, mesmo sem querer, porque mostrarei que ainda sou o vosso Deus. E quando sairdes, verão as pessoas vos olhando,
e não entenderão por que estão me olhando, porque estarão vendo a diferença do meu selo que volta para vós. Tirei o desprezo, a vergonha que ofuscava e impedia que olhassem para vós e compreendessem que eu sou o Deus de cada um desse povo. Contemplarão pessoas olhando e fixando os olhos, e saberão que estão vendo a minha força em vós. Vos levanto para governar, porque mudei a vossa mentalidade. Eu sou, diz o Senhor, o vosso Deus, a quem contemprais, que vos chamo e vos falo e vos trato. Igreja minha amada, deixai os panos velhos para trás, recebei os vestes novas, deixai o meu Espírito vos conduzir, para que os meus milagres voltem a acontecer. Eis que vos ensino com a letra, mas vivifico com o meu poder e com a minha glória. Eis que não deixarei faltar à mesa nenhum prato e nenhum outro. Honrai a quem eu disse a honrar, respeitai a quem eu disse respeitai, amai a quem eu disse amai, buscai a quem eu disse buscai. Eis que mexo no formigueiro hoje, e nenhuma formiga ficará dentro dele. Todas irão buscar o alimento para saciar o futuro que virá. Eis que vos digo, incendiarei o amanhecer desta casa, trarei o meu fogo ao entardecer desta casa, e manifestarei a minha glória ao anoitecer. Alguns de vós eu trarei para dormir neste santuário, inquietarei e não vos deixarei dormir em vossas camas. Virão e prostrarão-se diante de mim e amanhecerão em oração neste lugar, porque já tenho vos falado e vos chamado, mas alguns não têm compreendido e entendido, e diz: isto é coisa da minha cabeça. Eis que forrarei um tapete de servos diante desse altar, e amanhecerão prostrados diante da minha face, porque não guerrei em vão, porque não me levantei em vão. Aquietai a vossa alma, entendais os meus princípios, não andeis pelos próprios caminhos, pois ainda sou eu que estou assentado no trono que foi colocado para mim neste lugar.
estendo eu agora as minhas mãos para vos abençoar e vos renovar, porque esse é o desejo do coração do meu servo. Eis que levantarei no meio de Mácia, nas covas que mortos estão, e até os que deitam o vinho amargo em vossas bocas, eu quebrarei garrafas e os trarei de volta. Os que deitam na prostituição, eu os libertarei e os trarei de volta. Os que se avassaram, engrandeceram e se desviaram, eu os trarei de volta. E verei um povo novo no meio de vós, porque eu os trarei de volta. Permanecerei eu com o meu remanescente que enraizei nesse lugar. Eis que vos surpreenderão por quem há de sair, e dirão mais uma vez: uma mangueira não pode crescer com raiz de uma laranjeira. Entendais e compreendais que tenho eu um concerto com este povo, e digo eu, abaixo, conservarei e guardarei para dar crescimento àqueles que estão ligados nesta videira. Falo porque evito o mal. Eis que eu trago quem não podia vir. Eis que eu levanto quem não podia levantar, e dou vida a quem estava morto. Restaurei famílias, restaurei casais, fizeram aliança entre si e disseram: nós precisamos nos levantar, porque não podemos continuar assim. Pelo bem da nossa casa e dos nossos filhos, nós precisamos nos levantar. E eu coloquei esse sentimento em vosso coração, e fizeram aliança entre si comigo, e hoje estão em minha casa, e vos digo, porque eu os levantarei de forma gloriosa e poderosa, por causa desse acerto que fizeram entre vós. Satanás, o vosso inimigo, feriu soldados preciosos, mas hoje, como já vos disse, o meu anjo já retirou dentre vós esse demônio que os feriu, os abateu, e já os lançou para fora do meio de vós, porque hoje vim vos levantar. Povo meu, diz o Senhor, até quando? Até quando terei eu que vos levantar? O tempo é curto, tenho pressa, voltai à posição, tenho pressa, e vos digo a minha graça e o meu amor que é derramado sobre vós nos basta nesta terra. Alimentai-vos com eles, sejais firmes, porque há muitos filhos meus lá fora que
tenho que resgatar por meio de vós. Preparai um exército, colocai-o nas ruas, doem o meu amor a eles, doe a minha graça a eles, e eu vos abençoarei de tal forma que vereis mais uma vez que as minhas mãos ainda estão entre vós. Não cocheais com o que é vosso, com o que é meu. Não cocheais com o que é do vosso espírito, com o que é da vossa alma, com o que é meu. Eu sou o dono da minha casa, o Senhor de cada um de vós que vos falo, diz o Senhor. Visito no meio de vós bocas, mas que recuam. Levantarei, vos digo, meus profetas, pararei a minha solenidade e vos surpreenderei para vos falar por quase todos os dias. Congregai-vos e sabeis que sou pai de família. Alegrai o meu coração nas vossas reuniões. Afastai do meio de vós a contenda, as dissensões, porque vou ferir o contendeiro, vou abater todo aquele que entra para dividir o evento, vou arrancar tudo deles e lançá-los na miséria. Sabeis que sou zeloso e zelo pela minha casa. Ouvi isso que vos falo e sabeis que vos conduzirei de forma firme. E ai daquele que se desviar do meu propósito e não ouvir a minha voz. Os que brincam comigo e não querem se arrepender, estou eu arrancando no meio de vós. Os que pensam em si mesmos, estou eu arrancando no meio de vós. Mas os que me amam e amam a minha obra, vos levantarei com vigor e darei asas para voar, e vos farei surpreender até os que pensaram que não iam se levantar. Eis que hoje vos digo: quero mãos erguidas no meio de vós nas minhas solenidades, quero mãos estendidas no meio de vós, quero os meus obreiros passando no meio de vós. Tocai a trombeta e levantai e anunciai que o tempo do Senhor chegou para esta casa. Quem não ouviu, ouça e escute. Tocai a trombeta e anunciais que o dia do Senhor chegou para esta casa. Porque nos arraiais vizinhos há uma notícia que não estou mais entre vós. Anunciai que o dia do Senhor chegou para esta casa, e todos saberão que eu não vos abandonei. Eis que vos tomarei como tomei Miriam com o tamborim, e vos farei dançar, pular, cantar, porque eu tenho um propósito para este povo, e ninguém pode desviar o meu propósito de mim. Eis que manifestarão no
no meio de vós, e alguns se assustarão com gritos de demônios que haverá. Curarei, tirarei da morte aqueles que as covas já estão preparadas. Os que são meus ouvem e entendem a minha voz, e se colocarão na brecha como nunca se colocaram. Ninguém aparecerá senão eu, porque sou eu o Senhor deste povo. Não levanteis, não saiais da posição que vos coloquei. Dobrai os vossos joelhos, fechai os vossos olhos. Estou arrancando adultérios no meio de vós. Envergonharei os que me envergonham. Mostrarei a vergonha deles no meio de vós. Saberão que a minha casa é santa. Eis que vos contemplo, olho para vós e os vejo como cordeirinhos, deitados no pasto. E envio sobre vós a minha chuva, para vos molhar com a minha glória. Eu os coloquei neste lugar e os tirei do nada para fazer notória a minha presença em vós. Os que recuaram, voltem. Assim vos diz o Senhor, vos abençoa nesta manhã e os despede